Sr. Presidente, antes de começar, só para clarificar, esta primeira intervenção será um pouco de justificação, ouviremos depois a ANAFRE e depois faremos a ronda normal. Pronto. Ok. O Sr. Deputado. Presidente, peço desculpa. Depois na ronda todos terão a possibilidade e nós novamente precisamos. Eu coloquei estas questões só porque para a organização da minha intervenção. Queria saudar naturalmente a direção da ANAFRE, que está mais uma vez aqui connosco, na Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local. O objetivo do Partido Comunista Português, ao solicitar a audição da ANAFRE sobre a proposta de lei número 44, que tem a ver com a extinção de freguesias, obviamente, porque faz todo o sentido que a ANAFRE possa aqui em sede de comissão, mais uma vez mais, e sobre concretamente a proposta de lei colocar o seu ponto de vista, porque a verdade é que nós conhecemos as várias posições da ANAFRE, conhecemos o parecer que a ANAFRE fez em relação a esta matéria, mas consideramos que pela sua importância faria todo o sentido a Comissão poder se pronunciar e poder ouvir e poder colocar as questões agora concretamente em relação a esta matéria que está em cima da mesa. Para o Partido Comunista Português, esta proposta de lei visa única e exclusivamente a extinção de freguesias, ou seja, mesmo um conjunto de argumentação que tinha sido até utilizada por parte dos membros do Governo, não concretiza nesta proposta de lei, ou seja, não há aqui nenhum aspecto em relação de valorização, dignificação por parte das freguesias. O único objetivo que está colocado é efetivamente a sua extinção. Por isso, para nós, há aqui um aspecto central que gostávamos de colocar, porque não estamos a tratar de uma questão de critérios, ou seja, isto não passa por uma questão de critérios, mas efetivamente por uma questão de princípio com o que esta proposta visa. Há um conjunto ou seja, estes são alguns aspectos que nos parecem relevantes e que podermos abordar. O que gostava de ouvir a ANAFRE, naturalmente, sobre a sua posição concretamente a esta proposta e nomeadamente há aqui um conjunto de aspectos que valeria a pena aprofundar, que tem a ver com estas questões. Esta proposta de lei vai significar uma melhoria da qualidade do serviço e vai significar uma melhoria da capacidade de resposta e de intervenção para as populações. Esta proposta de lei salvaguarda a identidade e as tradições e as especificidades de cada uma das freguesias. Como é que a ANAFRE vê, e estes também são aspectos concretos, porque há, na nossa opinião, uma desvalorização grande das assembleias de freguesia e dos órgãos de freguesia. E parece-nos também, aliás, este é um aspecto que valeria a pena também aprofundar, porque esta proposta de lei vai num sentido que só é considerado aquilo que for de encontro aos objetivos do Governo. Isto, na nossa opinião, num regime democrático, coloca de facto muitas questões, porque no nosso país conquistamos a democracia e a livre expressão e a livre opinião, e a verdade é que as opiniões só são válidas se for ao encontro daquilo que foram os critérios dos objetivos. Se não for, é como se não existissem. E, de facto, na nossa perspectiva, há muito por dizer em relação a esta matéria. O Governo também diz que esta proposta de lei teve em conta as opiniões e que teve em conta as propostas que foi ouvindo e que teve em conta a participação no nosso país. Nós pensamos que não, porque efetivamente as opiniões que nós conhecemos, quer por parte dos autarcas, quer por parte das populações, e valorizar aqui naturalmente os autarcas de freguesia, são contrárias a este objetivo de extinção de freguesias. Parece-nos também aqui que é uma proposta que não vai ao encontro daquilo que são as preocupações das freguesias, nem daquilo que são as preocupações das populações. Também gostávamos de ouvir a ANAFRE em relação a esta matéria. E um último aspecto que eu queria colocar, porque nós também temos ouvido um conjunto de intervenções em que referem que até estão de acordo com esta proposta, mas desde que não toque a minha freguesia ou desde que não toque as freguesias do meu concelho.
né? E acho que este era aspectos que também valeria a pena aqui clarificar, porque esta questão tem que ser vista com um todo e não podemos estar de acordo, mas desde que não se aplique ao meu conselho, né? Isto é um contrassenso, de facto, muito grande. A ANAFRE sei que não tem tido esta postura, nem tem tido esta posição, porque efetivamente tem desenvolvido vários encontros e várias iniciativas e promoveu vários debates. Vou terminar, Sr. Presidente. Vários debates com os autarcas e com as populações e, de facto, ouviu as várias sensibilidades. E queria aqui valorizar bastante a intervenção por parte da ANAFRE e, de facto, o consenso que foi conseguido também em torno desta questão concreta, porque quando nós estamos a falar de freguesias, ao defender as freguesias, estamos a defender, sobretudo, as populações e estamos a defender, efetivamente, o trabalho e a melhoria da qualidade de vida que se pode prestar e que se pode fazer em prol das populações. Presidente, eu queria começar por dizer o seguinte: esta medida de extinção de freguesias, de reduzir as freguesias, é não só uma proposta deste Governo, mas ela consta efetivamente do Pacto de Agressão. E importa que fique aqui clarificado, Pacto de Agressão esse, que é subscrito por PS, PSD e CDS. Estão aqui os responsáveis por estas medidas de extinção de freguesias e de afastar o poder local democrático e desmantelar o poder local democrático no nosso país. Está aqui, de facto, a grande responsabilidade. Não é verdade. Queria aqui referir uma outra coisa. O Sr. Deputado Altino Bessa referiu que era inútil esta audição. Bom, se é inútil ouvir quem são os representantes das freguesias na Assembleia da República, no quadro do debate da especialidade desta mesma proposta, eu acho que clarifica e evidencia aquilo que são não só as perspectivas de democracia, mas também as perspectivas de ouvir e de escutar quem está no terreno e quem são representantes dessas mesmas freguesias. E eu queria aqui assinalar também esse mesmo aspecto. Nós não consideramos que seja inútil, muito pelo contrário, consideramos que é de facto bastante útil e daí o PCP ter proposto estas mesmas audições, porque não podem ficar de fora aqueles que intervêm e aqueles que estão nos meios, de facto, com a responsabilidade destas mesmas matérias. Queria aqui referir um outro aspecto. A proposta de lei que o Governo apresenta é uma proposta que revela que não ouviu ninguém, nem teve em conta as opiniões que foram tidas em todo este processo, porque, de facto, quer o PSD, quer o CDS evocam que houve várias discussões, desde a apresentação do documento verde, de 5 meses, como o Sr. Deputado Altino Bessa está a dizer, mas para o Governo não valeu de nada, porque aquilo que foram as opiniões que vieram ao público não foram, pura e simplesmente, não foram consideradas. Senhores Deputados, não vale a pena estarem muito nervosos, porque a verdade é que aquilo que os autarcas disseram e aquilo que as populações disseram, pura e simplesmente não foram considerados, foram ignorados, e isto tem que ficar também aqui registado, porque é um Governo que não ouve, é um Governo que não importa aquilo que as populações e os autarcas dizem, é um Governo que as opiniões das pessoas não é preciso ter em conta. A única coisa que vale é o Pacto de Agressão, nem vale a nossa Constituição para este Governo, é o Pacto de Agressão que vale para este Governo. Senhor Presidente, queria continuar a minha intervenção e as questões que queria também aqui referir em relação às matérias concretas que estamos aqui a abordar é que esta extinção de freguesias, e esta é uma lei para extinguir freguesias, como já referimos, vai afastar as populações, não vai melhorar aquilo que é a capacidade de resposta do poder local democrático, nem vai melhorar nenhuma eficiência. Aliás, ela consiste em si próprio um ataque ao próprio regime democrático, porque é preciso ter atenção que os autarcas, muitas das vezes e na esmagadora maioria das vezes, dão voz também às reivindicações, às ambições e às preocupações das populações e que as trazem, quer à Assembleia da República, e que levam a várias entidades do Governo. E é também isto que este Governo quer liquidar. Quer liquidar não só a capacidade de intervenção e de reivindicação, mas também de contestação das próprias freguesias. Esta proposta de lei é uma imposição, claramente uma imposição. Não vale a pena dizer que deixa ao critério das Assembleias Municipais, porque nós já referimos aqui, só é válido aquilo que for de acordo com a proposta. Aquilo que for contra nem sequer é considerado. Está lá escrito, não estamos a inventar. Nem as próprias, e se tiveram a oportunidade de ver, a própria Assembleia Legislativa dos Açores e da Madeira também colocam muitas dúvidas em relação a este aspecto concreto, porque é de facto uma imposição.
aqui está colocado. Senhor Presidente, mais alguns aspectos que nós gostávamos de referir é que esta extinção de freguesias também não contribui para a coesão territorial, como é colocado pelo Governo. Ela vai sim aumentar as assimetrias locais e regionais, porque nesta lógica de agregação de territórios, esta palavra bonita que foi encontrada para não referirem que se trata efetivamente de uma extinção, o que isto vai levar é que os territórios mais fortes, ou os territórios com mais população, os territórios com maiores riquezas, terão tendência a juntar-se e afastando aqueles que são mais fracos. Ou seja, as assimetrias que hoje que existem no nosso país vão-se acentuar e aqueles territórios que têm mais dificuldades, aqueles territórios que têm tido de facto e que têm sido esquecidos, continuarão a ser ainda mais esquecidos e abandonados. Há aqui uma outra questão que importa colocar também, que é esta majoração dos 15%, que é um engodo que é colocado nesta proposta de lei, porque ela tem um termo finito, ou seja, tem um termo finito, e é preciso ter em conta um outro aspecto, é que não é verdade que se vai manter as verbas, no seu conjunto, as verbas de transferência do Orçamento de Estado para as freguesias, porque o próprio Pacto de Agressão não só previa, como se concretizou, uma redução de verbas para 2012, como também prevê uma redução de verbas dessas transferências para 2013. Por isso o que nós vamos ter na sua globalidade é menos recursos para as freguesias. E o grande argumento que era colocado pelo Governo da valorização, da dignificação, porque todos ouvimos grandes elogios ao trabalho dos autarcas de freguesia e queria aqui também valorizar esse papel, mas depois aquilo que é feito e aquilo que é proposto é exatamente o oposto, é exatamente o contrário, não é? E é preciso aqui colocar este aspecto, porque aquilo que era o reforço dos meios, da capacidade de intervenção das freguesias. Aliás, uma reivindicação que a própria ANAF e as freguesias têm trazido frequentemente a esta Assembleia da República e que tem colocado também essas questões aos membros do Governo. A verdade é que esta lei, quanto a essa matéria, não diz nada, não resolve, remete para a futura legislação. Ou seja, isto mais uma vez demonstra que o objetivo não é valorizar nem dignificar a intervenção das freguesias, é só extinguir, porque esta foi também um engodo e foi um falso argumento que foi utilizado, porque se este fosse realmente o objetivo, tinha-se tomado medidas nesse sentido. Os anteriores governos do PSD, do CDS e do PS tinham tomado essas mesmas medidas e a verdade é que não tomaram. E hoje estamos em 2012 e coloca-se essa questão, mas mais uma vez não se dá nenhum passo em frente nesse sentido, muito pelo contrário, porque não é preciso extinguir freguesias para valorizar a sua intervenção. O que é preciso é efetivamente dar os meios adequados e dotar as freguesias desses mesmos meios para que possam prestar um melhor serviço à nossa população.